E aí galera, tudo bom? Se você está com algumas dificuldades, para estar organizando a sua rotina de estudos, assista esse vídeo até o final, que a Mob preparou algumas dicas para te ajudar. Então, muita coisa na nossa rotina mudou, Tivemos que nos habituar, nos adequar às nossas novas atividades, ao ensino remoto, às aulas online. E isso requer de nós, querendo ou não, autonomia. Requer que a gente tenha um comprometimento com os nossos estudos em casa mesmo. E isso requer muita responsabilidade, para que a gente esteja dando conta, das atividades, das aulas. Requer muita força de vontade também e organização, principalmente das nossas atividades. E para isso, a gente tem que manter uma rotina de estudos, mesmo com as limitações do ensino à distância, que a gente sabe aí que existem algumas limitações quanto à relação entre professor e aluno, a interação, entre as pessoas na sala de aula, e isso é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem. E o ensino à distância tem essas limitações, e a gente tem que, nesse período remoto, saber lidar com isso. E requer de nós essa autonomia, essa responsabilidade com os nossos estudos. E pensando nisso, pensando em fazer com que vocês lidem com essas atividades, com as aulas online, com uma rotina de estudo, adequada para não estar se prejudicando nesse período remoto, nós pensamos em fazer esse vídeo, justamente te dando dicas, sobre uma rotina de estudos adequada. E por isso nós chamamos Jorge e Raíssa para estar te ajudando nisso. Oi galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raíssa Rebeca e eu faço parte da Mobip e hoje eu vim aqui trazer algumas dicas de estudos para vocês. Começando pela primeira dica, estabeleça horários. O estudo, ele precisa se tornar um hábito, uma constância no nosso dia a dia. Então, para isso, a gente precisa determinar qual horário do nosso dia a gente vai estar ali se dedicando para estudar. Porque a gente sabe que os nossos momentos em que a gente está assistindo aula, ele não conta como, de fato, um horário de estudo. Então, para isso, é importante você sentar ali na cadeira e determinar na sua semana, no seu dia, quais horários você vai distribuir ali e determinar para estudar. E como você pode fazer isso? É interessante que primeiramente você determine quantas horas você vai estudar ao longo da semana. Por exemplo, se numa semana você for botar uma meta de 15 horas. E aí você vai distribuindo isso nos dias, E quando você souber essa carga horária, aí você vai administrando o que você vai estudar, as matérias que você tem, os assuntos que você tem, e aí você monta um cronograma sobre seus estudos, com seus horários e com seus assuntos, com suas matérias. Então, quando você já tiver os seus horários bem definidos, os assuntos e matérias que você vai estudar, você vem para a segunda dica, que é para você estabelecer as metas. O que é que você vai fazer naquele dia? O que é que você precisa priorizar naquele dia? Uma dica que eu dou também, que é bem interessante, é você escolher 3 principais coisas que você precisa fazer durante o dia, Você organiza na sua agenda, no seu planner, o que você tiver, cola na parede, enfim. E você delimita essas 3 coisas que você não pode deixar de fazer e que ao longo do dia você tem que estar lá, se ligando para cumprir. Então isso fica bem mais fácil, porque você prioriza as 3 principais e o seu foco no dia vai ser cumprir as 3, e à medida que, quando você cumprir, você foca em fazer as outras coisas que você também precisaria. Mas você delimitando 3 não se sobrecarrega tanto como se você, botar 10 metas que às vezes você só consegue cumprir 5. A minha terceira dica é sobre métodos de estudo. Você precisa se conhecer para saber o que é que dá certo para você, porque a forma que eu estudo pode não ser a melhor forma para você estudar. Então você precisa realmente experimentar. Hoje existem vários métodos de estudo, estudo com leitura, fazendo resumo, método Pomodoro, existem vários, então é interessante você pesquisar e aplicar para ver se aquilo realmente funciona para você. Mas a coisa fundamental que você precisa ter é cumprir 4 requisitos, Assistir aula, ler a teoria, fazer exercícios e revisar. Essas 4 coisas são fundamentais. Então a aula, se você já está na escola ou algum cursinho, você já vai ter acesso a isso, mas você também pode assistir vídeo aula. Teoria, você pode
buscar consultar algum livro, algum PDF, algo na internet, né? O Google tá aí para isso. E exercício, você também pode estar buscando questões de livro ou pesquisando na internet sobre o assunto. E revisar, você pode utilizar o resumo que você produzir ou as anotações da aula que você fizer para estar sempre ali constantemente lendo o assunto e revisando e refrescando a memória. Então essas 4 coisas são super importantes para o seu estudo ele ser eficiente. A quarta dica que nós temos para hoje é lembrar que consistência é mais importante que intensidade. Então não adianta você pegar um dia e estudar 12 horas por dia, 13 horas por dia e no restante da semana você está morto, você não render, você não ter aquela consistência. Então para exames de longo prazo, a consistência é muito mais importante que a intensidade. É muito melhor você pegar essas horas e dividir 4 horas por dia, 5 horas por dia, respeitando o seu limite e com uma boa qualidade de vida, do que você exagerar em uma noite e exagerar um dia e comprometer toda a sua semana. Se você notou na dica anterior, eu falei 12 horas por dia, 13 horas por dia. Por que eu coloquei no plural? Justamente porque dificilmente um estudante que estuda essa quantidade de hora, ele consegue estudar só em um dia. Geralmente ele madruga, então ele pega o dia anterior e coliga com o dia posterior. E isso, para casa barulhenta, pode até acontecer desde que você regule o seu sono. Você tem que estar com aquelas suas 8 horas ali bem repostas para você ter a sua energia. E outra coisa é você também aliar a atividade física. Então a nossa quinta dica é você aliar também o sono com a atividade física para você ter um bom rendimento. É comprovado cientificamente que um estudante que não tem essas duas práticas basilares muito bem consolidadas, ele não consegue render bem, ele não consegue fixar bem e ele também não tem ali uma saúde física e também pode afetar até a sua saúde psicológica. Então regule o seu sono e também regule a prática de atividade física. A nossa sexta e última dica está relacionada à implementação da prática distribuída e hierarquização das matérias e assuntos. O que seria isso? Se você pesquisar um pouco sobre o psicólogo estadunidense Howard Gardner, você vai ver um pouco sobre a teoria das inteligências múltiplas. O que seria tal teoria? Essa teoria, ela fala que nosso cérebro é organizado em vários conjuntos e várias ramificações com inteligências específicas. Inteligência lógico-racional, inteligência ligada às ciências sociais. Então, cientificamente, isso é provado que o nosso cérebro ele é dividido em várias inteligências. E aproveitando isso para implementar e ter um alto rendimento, você pode estar utilizando a prática distribuída. E o que seria a prática distribuída? A prática distribuída é você estar alternando as áreas do seu cérebro. Então, se você começou nas 2 primeiras horas do seu estudo estudando uma matéria de exata, nas próximas 2 você estuda uma matéria de humanas. Na terceira, no caso, estuda uma matéria também ligada às ciências da natureza. E aí você vai estar alternando o seu cérebro entre as áreas do conhecimento e isso vai lhe gerar um bom e alto rendimento. Então a nossa sexta dica é você utilizar aí as práticas distribuídas e também você hierarquizar as matérias. Como é que a gente vai hierarquizar? A matéria que você tem mais dificuldade, aquela matéria que é o seu verdadeiro calcanhar de Aquiles, você colocaria ela no seu melhor horário, naquele horário que você acha que você rende mais, você é para colocar a matéria que você tem mais dificuldade. E nos demais horários você vai colocando as demais matérias. Espero que essas dicas possam ter te ajudado, que você consiga praticá-las na sua rotina de estudos e que possa estar superando as dificuldades, quanto ao ensino remoto e principalmente estar adquirindo práticas de hábitos de estudo diariamente, que é importantíssimo para manter aí o nosso processo de ensino-aprendizagem sempre ativo. Então, espero que esse vídeo tenha servido para você, tenha ajudado e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado com tudo que ainda vai vir por aqui.
Aqui do lado vai aparecer um vídeo ainda para você dar uma olhadinha e continuar acompanhando o que tem aqui no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima e deixem nos comentários qualquer sugestão que vocês tiverem para nós de temas ou de que vocês queiram saber. Valeu!